Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi e já agora eu lhe convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com as pessoas que você conhece que também são apaixonadas por livros. Eu tô tentando vir aqui com um pouco mais de frequência para poder trazer review de livros, de séries, de filmes, de tudo, qualquer coisa que eu vejo, que eu leio, que eu vejo, que eu assisto, eu quero vir trazer aqui para vocês, pra gente comentar, né? Porque eu acho bom ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu gosto de indicar, gosto de desindicar também. Então convido vocês todos a fazerem parte aqui do nosso cantinho literário. Bom, gente, hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui que eu Odeio Amar-te, da Elie Hazelwood. No Brasil chama Odeio Te Amar. Aqui em Portugal chama Odeio Amar-te. E eu não vi ninguém falar desse livro, também não procurei, mas eu já vi várias pessoas falando sobre os livros da Elie Hazelwood, que inclusive entraram na minha lista de desejos, né, na minha wishlist, e eu tenho todos na minha wishlist. E aí eu tô querendo ler todos. E eu descobri que eu tinha esse livro aqui em casa, que eu comprei numa feira. Compro muito livro em feira. Na feira que tem aqui, no último domingo do mês, tem uma feira aqui perto de casa. E aí sempre tem uma banquinha de livro. E eu sempre vou lá. E sempre saio com livros. E eu comprei esse livro lá nessa feira. Eu comprei esse livro lá nessa feira. E eu não sabia que era dela. Aí quando eu peguei, eu falei, meu Deus, preciso ler. E aí eu peguei pra ler. E eu morri de amores. Ai, gente, é tão fofinho esse livro, sabe? Assim, eu fui ler esse livro porque eu tava procurando uma leitura mais leve, porque eu tinha acabado de ler Nós Já Vivemos Aqui, que é um mega thriller psicológico, ai meu Deus do céu. E aí eu precisava de uma leitura assim mais leve. E aí eu vi esse livro aqui e falei, vou ler. E eu comecei a ler assim, completamente cheia de expectativas. Confesso, fui cheia de expectativas sim, porque já escutei muito falar sobre essa autora, estava curiosíssima, nunca tinha lido um livro dela, vergonha, né? Mas nunca tinha lido um livro dela. E aí, agora que eu escuto falar muito, que ela está muito no hype, eu falei, eu quero ler. Bom, esse livro aqui, ele é composto por 3 histórias de 3 amigas. E aí são divididas, porque elas não estão vivendo as histórias juntas, tá? Então assim, a primeira parte é da Mara, a segunda parte é da Sadie e a terceira parte é da Hannah. E elas são todas minhas amigas. E aí, obviamente, como já tem aqui na própria capa, a gente já sabe que todas elas formarão o quê? Um casal. Eu amo. Como assim? Eu amo história de romance contemporâneo, de romance não contemporâneo. Eu amo histórias de romance, amo! Vivo para isso. E aí a gente começa a ler. Aí assim, né? Eu dei 4 estrelas para esse livro, porque sim, ele é maravilhoso, mas ele não é perfeito. Primeiramente, que na primeira história, o livro começa já com ela, a Mara, que é uma das amigas, né? Que é a primeira parte do livro é toda pra ela. Ela tá num táxi indo pra algum lugar. E aí ela vai tendo uma conversa com as amigas, que elas faziam muita chamada por FaceTime, porque elas não moram todas juntas. Cada um mora em um lugar nos Estados Unidos, porque elas trabalham nesses outros lugares, né? Elas se conhecem porque elas faziam doutorado juntas. E aí, cada uma, né, depois do doutorado, foi seguindo sua vida, né? E elas foram trabalhar em outros lugares, mas são todas cientistas. Elas são das STEMs, né, da Elie Hazelwood, são todas cientistas. Eu não lembro bem qual que é a profissão de cada uma, assim, uma é cientista disso, outra. Eu sei que a Hannah é da NASA. As outras 2 eu não sei bem, mas é porque a parte da ciência em si não me atraiu muito. Então assim, eu não prestava tanta atenção no que é que elas estavam fazendo ali. Mas é porque também elas não passam assim
a Rihanna até que passa mais. Mas ela não passa, assim, o tempo inteiro no trabalho e falando sobre isso, graças a Deus, né? Porque aí eu queria focar mais no romance. Aí elas são cientistas, né? E cada uma foi seguir a sua profissão em outro lugar dos Estados Unidos e elas continuaram sendo amigas. Mais que amigas, friends. E aí a Mara tá indo num táxi, ela tá indo pra uma casa que ela herdou. Ela tinha essa professora que ela virou orientadora, né? Tipo, na tese dela de conclusão do doutorado, no TCC de doutorado. E ela ficou muito amiga dessa mulher. E essa mulher, ela era mais velha e ela começou a tratar ela como filha. Então, assim, elas desenvolveram uma relação de intimidade e de amizade, assim, tão próximas. Elas ficaram tão próximas, foi tão forte que essa mulher meio que adotou ela. Mas ela não era órfã não, tá? Mas ela adotou ela, assim. Aí, quando essa senhora faleceu, porque ela faleceu, ela deixou pra ela uma casa. Só que o que acontece? A casa não era só dela, era tipo da família dela. Então, nesse momento, a casa era dessa senhora que chama Helena e de um dos sobrinhos dela, porque esse sobrinho ele tinha mais 2 irmãos e aí eles tinham essa casa também junto com essa Helena. E aí ele comprou a parte desses 2 irmãos, o nome dele é Liam. Ele comprou a parte desses 2 irmãos e aí a casa ficou sendo da Helena e dele. E quando a Helena morreu, ela deixou a parte dela dessa casa pra Mara. E aí a Mara está indo pra essa casa, que ela tá se mudando pra esse lugar e tá indo ficar nessa casa, porque ela ia trabalhar lá, ela precisava de um lugar pra morar, então ela ia ficar nessa casa que ela herdou. Primeiramente, né, eu já fiquei... Oi, querida, você... Em que universo você está vendo? Porque assim, pra mim... Eu falei, você tá louca completamente. Se fosse uma amiga minha dizendo que ia sair da cidade dela pra ir morar em outra cidade, que ela ia trabalhar e morar numa casa sozinha com um homem que ela nunca viu na vida dela, eu ia dizer a ela, espere aí que eu estou mandando agora a polícia, os bombeiros, a emergência, porque você precisa ser internada. Porque quem é na sua sanidade mental que vai morar com um homem que você não conhece? Você é louca? Olha o que a gente tá vivendo nos dias de hoje. Minha amiga jamais faria isso, eu muito menos. Então, ela vai, né? Aí, enfim, chega lá, né? E tem aqueles conflitos, né? O cara quer comprar a parte dela e aí eles começam a conviver ali. Obviamente que se tratando de um livro de romance e tudo mais, eles não se gostam inicialmente. Assim, eles ficam com aquelas briguinhas, né? Negocinho besta. Aí pronto, né? Aí ali eles vão desenvolver o relacionamento deles e tal, convivendo e tudo. O que eu achei chato na história, Mara, amei. Pra mim, o Liam é o Superman, sabe? O Henry Cavill, eu acho lindíssimo. Ele é, porque é a descrição, né? A descrição dele é o Superman. A diferença é que o Liam tem os olhos escuros e o Superman tem os olhos claros. Mas ele é o Superman de olhos escuros. E ela, pra mim, é Marina Rui Barbosa. Não tem outra pessoa na minha cabeça, na minha imaginação. O filme que eu criei desse livro é a Marina Rui Barbosa com o Superman. Então, eles estão lá, né? E o que me chateou mais na história dela é que ela era muito lerda. Tipo, meu Deus do céu, tá vendo não que esse homem gosta de você? Você gosta dele? E fica nisso, ai, que sei o que, ai, ele me acha muito chata. Aí isso é que é um pouquinho chato, dá vontade de dizer, ô, menina, presta atenção, menina, olha pra tua frente, tu não tá vendo não que esse menino gosta de tu? Pelo amor de Deus. Aí isso me irritou um pouco, sabe? Mas a história deles, fofinha, ela é minha amiga, na mesma. Agora ela já, depois, né, ela já tá mais ligadinha. Aí pronto, aí vamos seguir, né? Aí depois a gente vai pra segunda parte, que é a parte da Sadie, que é outra amiga delas. A Sadie já começa ela encontrando um cara no elevador e ali ela já não gosta dele assim, ela detesta ele, só que não, né? E aí começa também a história deles, começa ali a ser contada. Eles já se conheciam, eles trabalham no mesmo prédio e tal, mas em empresas diferentes. Só que pra ela, ele tinha mentido pra ela, não sei o que e tal. E aí começou ali também toda uma briguinha de pessoas que se gostam. Só que nesse caso, eles já tinham tido um envolvimento. Diferente da Mara, que não tinha tido. E outra coisa, viu? A história da Mara tem uma surpresinha aí, viu? Em relação ao Liam, mas pronto. A Sadie começa, já tinha se envolvido com esse cara, tava apaixonadinha e tudo mais, só que, e assim, se apaixonou num dia, tá? Enfim, tem todo também aquele joguinho e tal, pegou uma raivinha dele por uma coisa que eu não vou contar,
E eles ficavam nessa briguinha aí também, enfim, e se desenrola, né? Preciso dizer que o cara é o Thor, né? Então a gente tá tendo assim uma reunião de super-heróis nessa história. Mas realmente, e ele é descrito aqui como Thor. Ela fala, ele é o Thor executivo, ela chama ele de Thor executivo. Porque ele realmente é o Thor de terno e tudo mais. Mas a descrição dele, ele é o Thor. Lindíssimo. É o Thor. E ela, pra mim, é Bruna Marquezine. Meu Deus. Sério, aí agora é Thor com Bruna Marquezine no meu filme. A diferença é que a Bruna Marquezine, eu acho que ela não é baixinha, mas a Sadie, ela é baixinha. Mas tirando isso, ela é a Bruna Marquezine. E aí pronto, né? Aí se desenrola a história deles. Aí depois a gente vai pra terceira parte, que é a história da Rena. A Rena já é uma outra pessoa, ela já é, assim, bem diferente das meninas, sabe? Ela é mais independente, assim, ela não gosta de relacionamentos, ela já é mais mente aberta também. Então, assim, ela conhece esse cara que é parente da Mara, só que eles nem se conhecem e tal. E esse cara é o Príncipe Harry. A descrição dele é o Príncipe Harry, só que muito musculoso. Inclusive, todos eles são muito musculosos, são grandes, são lindos, gatos, cheirosos e maravilhosos. E elas também. E ela, pra mim, é aquela menina do 50 Tons de Cinza. Eu acho que o nome dela é... Como é o nome dela? Eu sei o nome dela. Eu esqueci o nome dela, mas eu sei o nome dela. Mas vou já me lembrar o nome dela. Mas é Dakota, né? Acho que é Dakota Johnson. Eu acho que é isso. A menina dos 50 Tons de Cinza é ela. E o Príncipe Harry, muito forte, alto, musculoso. Eu acho que o Príncipe Harry não é forte, musculoso. Não sei se ele é alto, mas pronto. No livro ele é. E aí eles não têm essa briguinha assim, não. Eles se conhecem, eles não se conheciam, eles se conhecem e tal. Ele é um cientista da NASA, e aí ela vai fazer um trabalho e a Mara pede pra uma família dela entrar em contato com ele pra poder ele dar uma ajuda a ela. E aí ela se encontra com ele tá na cidade dela, ele se encontra com ela e eles começam a conversar e ele vai falar sobre o trabalho, né, que ela precisa pra apresentar um projeto, alguma coisa assim, do doutorado. Aí pronto, aí ele dá essa ajuda a ela e ali, né, começa a história deles. Enfim, todos os três casais têm essas histórias de aquilo que começa assim, daqui a pouco se odeia, começam se paquerando, depois se detestam, depois se gostam e depois demora um pouco pra ficar junto. Até que todo mundo se aceite que tem que ficar junto. Aí tem esse lenga-lenga, sabe? Mas não me incomoda, gosto que a leitura não é chata, não é maçante, pelo contrário, é bem leve, você vai. Quando vê, o livro já acabou. É muito bom, eu adorei. Eles são todos meus amigos, eu fiz várias marcações aqui no livro, só que eu tô sem os coisinhos pra colocar aqui nas páginas, pra ficar marcadinho. Ainda está chegando. Mas eu fiz várias marcações, eu ria com eles, eu me emocionei. Ai, meu Deus, são meus amigos, eu quero conhecê-los. E amei muito. Eu não me incomoda essa questão de porque as pessoas são todas padrão. Todo mundo é padrão. Não tô nem aí, sabe? Eu quero a história do romance. Não quero saber se é padrão, se não é. Eu quero a história do romance. Isso é o que me pega. Eu sei que a maioria dos livros da Ellie, as pessoas são padrão. Mas, pronto, pra mim também é isso que eu falei, né? Não tô nem aí, eu só quero a história de romance. Engraçado que nesse livro, o Liam, que é o Superman, ele tem um cabelo escuro. O Thor, obviamente, é loiro. E o Príncipe Harry, ele é ruivo, né? Então, aqui, a diferença aqui realmente é mais dos homens que das mulheres. Só a Mara, que ela é ruiva. E as outras duas têm os cabelos escuros. Mas eu amei, gente. Eles são muito fofos. Gostei de todos. Não teve ninguém que eu não gostei muito. Só achei a Mara meio lerda, mas pronto. Mas eu gostei também dela. E o bom que tem um capítulo extra. E o capítulo extra é todo pelos olhos deles. Ai, é muito bom! Eu amei! Gente, sério, eu amei. Eu só dei 4 nesse livro,
Porque tem essa questão que eu não gostei realmente dela ter ido morar sozinha com um cara que ela não conhece. Achei isso perigosíssimo. Então, assim, isso não entrou na minha cabeça. Esse detalhe eu não gostei. E porque ela era muito lerda, mas só por isso. E também porque eu não queria gastar o meu 5 para os livros da Ellie. Mas pode ser que depois que eu ler os outros, eu volte atrás. Mas, por enquanto, eu vou manter minhas 4. Talvez eu dê 4,5. Bom, por enquanto tá 4. Mas, se eu pensar bem, talvez eu dê 4,5. Ah, pera aí. Calma, já sei porque eu dei 4 estrelas. Lembrei agora porque eu dei 4 estrelas. Minha gente, as cenas hot são muito hot. Foi por isso. Isso me incomodou muito. Não porque eu tenha nada contra, sabe? Mas era assim, muito explícitas, assim, muito explícitas. Não precisava. Eu achei que não combinou muito com a história. Eu achei que foi demais. Eu sei que os livros da Ellie Hazelwood têm essa característica de ter umas cenas hot. Mas eu achei assim que ficou muito... Não combinou com o teor do livro, sabe? Parecia assim uma história de princesinha e do nada tava uma coisa acontecendo ali. Que assim, uma coisa é ela falar, né? E descrever e tudo, mas era assim, muito, muito explícito. Aí isso me... Não achei muito legal. Porque achei demais. Mas, tirando isso, por isso que eu dei 4, tá vendo? Eu sabia que tinha mais alguma coisa, porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu só vim aqui falando. Mas foi por isso que eu dei 4. Mas fora isso, continuam sendo minhas amigas. Não vou julgá-las por essas cenas explícitas, né? Porque, enfim, é a vida privada delas. Mas gostei demais, mesmo assim. Então vou manter, sim, as minhas 4 estrelas, só por causa desses 3 detalhes. Ficou chateado porque eu disse que ia dar 4 estrelas. Vou manter as minhas 4 estrelas por causa desses 3 detalhes, que foram realmente o fato dela ir morar com um cara que eu achei esquisitíssimo, o fato dela ser muito lerda, né? É porque é aquela coisa que fica assim um pouco maçante disso. A história, ela não é que ela perdeu qualidade, mas é porque fica assim mais do mesmo. Ela se repetindo nessa questão de porque ele me vê assim, ele me vê assado, sabe? Por isso só. Mas a história não perde qualidade por causa disso, não. Só um pouquinho você fica, tá bom, menina, vai, adianta, faz alguma coisa. E por causa dessas cenas que são muito, muito, muito explícitas, achei desnecessário. Mas só por isso. Mas é isso, tá aqui indicadíssimo. Eu já quero filme, tá? Acho que com essas pessoas, inclusive, que eu falei, vai ficar top, né? Marina Rui Barbosa com o Clark. Marina Rui Barbosa com o Henry Cavill. O Chris Hemsworth com a Bruna Marquezine. E a Dakota Johnson com o Príncipe... Mas acho que o Príncipe Harry não vai querer participar. Acho que ele não vai topar, não. Então a gente pode substituir por um outro ruivo gato. Mas na minha cabeça só vem o Rony Weasley, e ele não é essa pessoa. Bom, enfim, precisamos achar um ator ruivo gato, que agora não vem na minha cabeça, pra substituir, porque acho que o Príncipe Harry não vai topar. Tenho fortes suspeitas. Mas enfim, quero um livro, ou quero o filme do livro, por favor, na minha tela, já. Mas eu amei. Foi até difícil pra mim me desapegar. Gostei muito, gente. Mas, enfim, indico sim, gostei sim. Em algum momento eu vou reler quando eu estiver precisando, assim, só dar uma desopilada, sabe? Só ler qualquer coisa que acalente o coração. Mas eu gostei muito, muito mesmo. E pela minha primeira experiência com a Ellie, eu amei. E já quero ler os outros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!